Olá pessoal, nessa videoaula vamos configurar um servidor TMG. Primeiramente, vamos verificar as configurações de nossas placas de rede. No caso aqui, clique em abrir a central de redes e compartilhamento, alterar as configurações do adaptador. Foi configurado o nome para as placas de rede. A placa que está conectada no seu provedor de internet, no caso, nós nomeamos ela como WAN. E a placa que representa a sua rede local, nós renomeamos ela como rede local. Para realizarmos essa configuração, estou utilizando o VirtualBox, onde nas configurações dos adaptadores de rede, eu configurei o adaptador 1 como NAT e o adaptador 2 como rede interna. Posteriormente, nós faremos com que um terminal utilize os recursos disponíveis por esse computador para poder navegar na web. Alterado o nome das placas de rede, vamos configurar a nossa rede local. Como a placa WAN é a placa número 1, que está configurado como NAT, o endereçamento dela está como automática. Na rede local, clique em Propriedades, clique no protocolo TCP/IP e vamos configurar o IP deste computador. No caso, eu decidi que esse computador terá o IP 192.168.0.10 e máscara 255.255.255.0. Clique em OK. Agora vamos instalar o TMG. Acesse a unidade CD-ROM do computador. Clique em Auto ROM. Na tela de instalação, você deve realizar 3 etapas. Primeira etapa, atualizar o sistema operacional. Segunda etapa, preparar o sistema operacional para instalar a ferramenta. E terceira etapa, instalar a ferramenta. No caso, nós já atualizamos o sistema operacional anteriormente. Então, vamos executar a etapa de preparação da ferramenta. Clique em avançar. Aceite a licença de contrato. No caso aqui, ele está exibindo qual tipo de instalação você deseja executar. No caso, nós vamos fazer a instalação do TMG e do gerenciador da ferramenta. Avançar. Feita a instalação, deixe selecionado Launch Foreground Instalação Wizard, que automaticamente ele já vai chamar a instalação do TMG. Clique em concluir. Clique em avançar na tela de aviso que ele irá instalar o TMG. Aceite a licença.
Insira a chave do seu produto e clique em avançar. Escolha o local que você deseja realizar a instalação. Agora você deve definir qual é o adaptador da rede local. Então clique em adicionar, ADD Adapter, selecione rede local e OK. Ele mostrará todo o range da sua rede local, que vai do 0 até 255. Clique em OK, avançar. Clique em avançar e instalar para iniciar a instalação. Terminado o processo de instalação, ele mostrará uma tela informando que a instalação foi bem sucedida. Caso você já queira realizar a configuração, clique em Launch TMG, que ele abrirá o software e possibilitará que você realize as configurações básicas utilizando o wizard da ferramenta. Quando ele inicializar o TMG, será apresentada a tela de configuração fácil, onde você primeiramente deve configurar as características da sua rede. Então clique em Configure Network Setting. Avançar. Selecione o tipo de firewall que você quer configurar para a sua rede. No caso, nós vamos configurar o firewall Edge Firewall. Avançar. Selecione o seu adaptador local, da sua rede local, então rede local. Como nós já havíamos configurado o endereço IP e a máscara do adaptador, automaticamente ele já apresentou os mesmos na tela. Clique em avançar. Selecione o seu adaptador que você utilizará para conectar na sua WAN. Como no nosso servidor nós só temos 2 adaptadores, ele já automaticamente selecionou o segundo. Obter IP automaticamente, pois a nossa configuração desse adaptador está para obter o endereço IP automaticamente. Clique em avançar. Ele está mostrando uma mensagem que vai adicionar uma regra no TMG para permitir DHCP Replis. Clique em OK. Concluir. Agora vamos partir para a segunda etapa, a etapa de configuração do sistema. Clique em avançar. Aqui você deve definir se o seu TMG fará parte de um domínio ou de um workgroup. Inicialmente, nós configuraremos o TMG para participar de um workgroup. Então, selecione o workgroup e clique em avançar. Concluir. E agora, vamos passar para a última parte, que é as definições das regras e das opções da ferramenta. Avançar. Selecione a opção para que o TMG verifique atualizações. Avançar. Selecione o tipo de licença que nós vamos utilizar.
para o Network Inspection System e para a proteção de web. Então, no caso, vamos utilizar a licença de ativação. Clique em Enable Malware para inspecionar malware e clique em Enable URL Filtering para realizar a filtragem dos endereços URL. Avançar. Deixe as configurações padrões para verificar atualização de assinatura. Avançar. Nessa tela ele está perguntando se você quer participar anonimamente, enviando informações de uso do TMG. Clique em não. Avançar. Aqui ele está perguntando que tipo de participação você quer ter, a básica, avançada ou não. Avançar. Concluir. Você finalizou o processo de configuração inicial do TMG. Agora nós configuraremos as regras básicas do TMG. Clique em Close. Vocês podem perceber que está selecionado Run Web Access Wizard, que lhe ajudará a criar a primeira regra básica. Clique em Avançar. Essa regra que será criada, ela servirá para bloquear o acesso a algumas URLs indevidas. Avançar. No caso aqui, o TMG já selecionou algumas URLs por categoria para bloquear o acesso indevido a esse tipo de URL. Clique em Avançar. Aqui ele está perguntando se você quer inspecionar o conteúdo solicitado na web. Sim. Está perguntando se todos os usuários podem estabelecer uma conexão HTTPS com a web. Todos os nossos usuários vão poder utilizar esse tipo de conexão. E aqui nós estamos informando que vamos inspecionar esse tipo de conexão também. Então, clique em Avançar. Aqui ele está perguntando se você deseja mostrar para o usuário, notificá-lo que você está inspecionando as conexões dele HTTPS. No nosso caso, nós estamos informando que não desejamos informar para o usuário que estamos inspecionando esse tipo de conexão. Clique em Avançar. Como esse computador não faz parte de um domínio, ele pede que você informe um certificado para esse computador. Clique em Browser e defina um nome para esse certificado. No nosso caso, nós vamos chamar de rede local. Clique em Salvar. Ele mesmo criará esse certificado. Avançar. Agora ele está perguntando se você deseja ativar o cache da máquina. Sim, vamos ativar o cache e vamos alterar o tamanho desse cache. Então, no caso aqui, nós vamos falar que o tamanho máximo do nosso cache vai ser de 900 MB. Clique em Set, Aplicar e OK. Clique em Avançar e Concluir.
vamos verificar vamos verificar o que foi configurado. Clique no sinalzinho de mais do TMG. Se vocês clicarem em Firewall Policy, vocês vão perceber que ele já de antemão criou 3 regras de segurança. Uma, bloqueando o acesso aos protocolos HTTP e HTTPS da rede interna para os endereços que possuem restrições selecionadas anteriormente. E criou uma regra para permitir o acesso por meio dos protocolos HTTP e HTTPS da rede interna para a rede externa, onde todos os usuários poderão estar utilizando desse recurso. E uma regra para negar todo o tráfego de todas as redes para todas as redes. Então, quando você permite uma regra, você não pode negá-la em seguida. Então, no caso aqui, como você permitiu o acesso da rede interna para a rede externa por meio desses protocolos, todos os outros tipos de acesso, tanto da rede interna para a externa e da rede externa para a interna, foram bloqueados pela última regra. Aqui em cima, ele mostra que foram feitas alterações nas regras que você criou. Clique em aplicar para salvar essas alterações. Essas alterações foram aquelas realizadas pelo wizard, que foi aberto inicialmente pela ferramenta. Salve as modificações e reinicie o serviço. Clique em OK. Informe por que você alterou as configurações do seu servidor. No caso aqui eu vou informar configurações iniciais. Clique em aplicar. E OK. Que em um monitoring você pode observar o que está ativo ou não no seu TMG. Na próxima aula continuaremos com a configuração da ferramenta. Obrigado.